Bem-vindos ao canal Caso Que É Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Os vídeos são numerados. Continuo recomendando os canais masculinistas. Por favor, se puderem, assistam o vídeo 0. Eu quero falar sobre solitude nesse podcast. Aqui é tela preta, não tem gravação, não tem edição. Se eu falar alguma coisa errado, até no português mesmo, porque o pensamento é mais rápido que a fala, eu já falei isso anteriormente, vai ficar errado, porque eu sou uma pessoa normal. Até o presidente da República em entrevista nacional no outro dia, que passou aqui no estrangeiro, né? Eu não sei o que ele falou na concordância assim, verbal, eu falei, nossa, tudo bem que o Lula era super criticado, mas não tinha instrução. Agora esse tem instrução e fala errado também. Aliás, é treinado para guerra, né? No exército, não sabe nem colocar uma máscara, né? Acho uma coisa tão contraditória. Mas, pessoal, estou criticando os atos do presidente, como também criticaria se fosse o outro. Se for o caso, eu peço para vocês assistirem lá o podcast sobre partidos, né? Vocês saberem o que eu penso sobre isso. Bom, falar sobre solitude. Não tenho rascunho, não tenho pauta, sinceramente não sei o que eu vou falar. Vai ser um desenvolvimento assim do raciocínio agora mesmo, assim, sem planejamento. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é solitude? O que é solitude? Na minha visão, solitude, tudo que eu falar é sempre na minha visão, na minha opinião. O canal é nosso, por favor, comentem. Eu acho que seria interessante aí o pessoal de base de humanas, psicologia, participe, ajude a gente aí nessa jornada. Bom, solitude. Solitude é você ficar bem consigo mesmo e não sentir necessidade de relacionamento interpessoal, seja com parente, seja com um companheiro. Você está consigo mesmo e se sentir bem por um longo período de tempo, sem a menor necessidade de ter contato com outro ser. Isso para mim é solitude. Nós temos uma programação genética de vivermos em grupo, né? E por isso que nós sobrevivemos até o ano de 2020. E essa é a minha visão, claro. E tudo que a gente faz que contraria a nossa programação genética é muito difícil. Porque tem lá as linhas de comando, lá, digamos que fosse um computador, tem lá o programa lá para você fazer isso, isso, isso. E você não faz, muito provavelmente o teu corpo, o teu cérebro, ele vai gerar compensações. E pode criar até eventualmente uma suposta doença psiquiátrica, por exemplo, né? Como, por exemplo, você falar sozinho, como eu já falei anteriormente nos outros podcasts. O cérebro da gente tem milhões de pensamentos por dia, até mesmo quando nós sonhamos. E como a gente não tem ninguém para conversar, ou a gente se isola, a gente não quer ninguém para conversar com a gente acha que a gente não precisa de ninguém para conversar com a gente, eu acho interessante falar sozinho, porque você adequa o cérebro a pensar mais devagar, para você se livrar um pouquinho dessa síndrome do pensamento acelerado. Daí eu me reporto às palestras, aos livros do psiquiatra Augusto Cury. Tem tudo aí no YouTube, é só colocar na busca aí que vocês vão encontrar. Então, assim, vamos dividir a solitude para aqueles que estão na fase de sobrevivência, no primeiro degrau de Maslow. Salvo engano, os degraus de Maslow são, primeiro degrau, a sobrevivência, né? Você pensa em casa, comida, água. Falar nisso, pessoal, em água, desculpa, acaba entrando no assunto extra,
Eu falei com algumas pessoas aí no Brasil sobre estocar água, né? E o pessoal, não precisa porque está tudo normal. E eu sempre respondi, ok, mas quando não tiver normal, você não vai ter como estocar mais, aí já era. Justamente porque está normal que você tem que estocar. Se não tivesse normal, você não teria como estocar. A sugestão está aí, não quiser fazer, problema seu. Bom, voltando. Então, as pessoas que estão na fase de sobrevivência, né? Primeiro degrau de Maslow, segundo degrau de Maslow é o sexo, né? A reprodução, né? Depois que você consegue se alimentar, sente seguro, né? Você pensa em reproduzir. Depois você pensa no poder, né? Você quer status, poder, dinheiro. Terceiro degrau. Depois o quarto degrau, o autoconhecimento. Que aí quem está desenvolvendo a solitude, na minha visão, está no quarto degrau, que é o autoconhecimento. E ainda tem um outro degrau que é a espiritualidade, que aí, na minha opinião, vai ser o desapego total, vai ser um Buda, né? Siddhartha, completa o nome dele aí, Siddhartha alguma coisa, né? O nome do Buda. O príncipe, né? Ele era um príncipe. Um príncipe que tinha tudo e deixou tudo para conhecer a verdade do mundo. E passou muita dificuldade, mesmo assim continuou sofrendo, até um dia que ele desistiu de tudo, desapegou a tudo, embaixo de uma árvore. E no momento que ele já não se importava mais, tô nem aí mais se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se eu vou ter comida, se eu não vou ter comida, ele foi iluminado e, enfim, atingiu lá o grau máximo de desenvolvimento espiritual. Então, voltando a essas pessoas que eventualmente ainda estão no primeiro degrau de Maslow, mas nesse momento aí, boa parte da população autônoma que não pode trabalhar e que o governo quer distribuir ração, né, para o pessoal, porque R$200 por mês para as pessoas comprarem alimentação. No Brasil, as coisas já estão aumentando no mercado, que eu fiquei sabendo, os preços, né? Aqui está tudo normal. Aqui tem civismo, né? Aqui na Europa. Está distribuindo ração, né, para o gado não morrer, porque se o gado morrer o prejuízo vai ser maior. Quem é que vai consumir depois? Então fica mais difícil para essas pessoas que estão, né, nessa luta de sobrevivência pensar em desenvolver a solitude, que é o desapego ao relacionamento interpessoal. É você ficar bem consigo mesmo, você conversar consigo mesmo, é você poder contemplar uma cebola que você corta para você fazer a sua refeição, uma árvore, uma folha crescendo. É a fase realmente de contemplação, de você estar completamente satisfeito consigo mesmo, né? Fica difícil para essas pessoas chegarem a isso. Mas aí, vamos pensar aqui em personagens, tá, da história. Pensar em personagens do bem, que vieram para o bem ou para o mal, eu não vou julgar. Vamos pensar em Hitler, por exemplo. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Mas ele ficou preso muitos anos. Desenvolveu lá as patologias dele, psíquicas, né? Que eu acho que fazer um mal a outro ser humano, isso sim é uma patologia. O fato de você se comportar diferente, de pensar diferente, isso não é uma patologia, né? Mas ele ficou preso anos e anos e anos, né? E nesse tempo, ele produziu. Ele colocou a mente dele para trabalhar e desenvolver um livro, né? Não vamos discutir essa questão aqui, porque daqui a pouco vem a polícia aqui, eu sou até preso ficar falando muito sobre isso. Mas, enfim, ele ficou preso anos e anos e anos, e onde eu quero chegar? Ele se tornou um personagem mundial. Ok. Vamos pensar em outro personagem, por exemplo, Nelson Mandela. Salvo engano, ele ficou preso mais de 30 anos.
depois se tornou presidente da África do Sul, me corrijam, por favor. Passou pelo apartheid, lutou contra o apartheid, e não enlouqueceu. Então ele ficou no isolamento social, numa prisão, de repente até em solitária, né? E não enlouqueceu e veio para o bem. A humanidade, a sociedade o reconhece como herói. O outro vilão, esse herói, né? E como é que eles conseguiram isso? Porque eles se aceitaram, né? Eles ficaram bem com eles mesmos e produziram. E aí vem algo que o Augusto Cury, né, ele fala muito, né, que a maior prisão que você pode ter é a prisão da sua mente. É a sua mente que lhe deixa preso. Então, se você está numa fase de sobrevivência aí, entre aspas, né, como linguajar popular, no corre, né, no corre, não gosto muito de usar essas palavras, não. Mas, enfim, você está no corre aí, a sua mente está ocupada ali com a sobrevivência e tal. Então, de uma certa forma, você nem tem tempo para refletir sobre a real, sobre a vida. Se você é Mike Tango, né, o homem que segue o próprio caminho, você já está contrariando a sua programação genética do segundo degrau de Maslow, né, que é a reprodução. Se você é uma pessoa sozinha ou quer ser uma pessoa sozinha, ou, como é meu caso, eu não quero ser uma pessoa sozinha, eu não quero lutar contra a minha programação genética, eu apenas quero permanecer bem comigo mesmo quando não tiver outras pessoas. Não sentir necessidade de relacionamento interpessoal. É isso que eu trabalho. Não sentir necessidade de seguir a programação genética. Mas será que vamos pensar em mim mesmo, será que eu estou conseguindo fazer isso? Todo dia eu estou gravando podcast aqui falando com vocês. Todo dia eu falo sozinho. Será que de uma certa forma eu também não estou nessa matrix da sociabilidade? De uma certa forma eu não estou seguindo a minha programação, ainda que em menor grau a minha programação genética não está sendo seguida? Né? Eu penso que sim. E isso eu vou trabalhando e vou me distanciando, mas eu não me sinto mal em falar, em gravar um podcast, em conversar, se tiver uma live. Nada disso. Apenas eu estou num degrau que eu não me sinto triste se eu não tiver ninguém para conversar, se eu não tiver nada para fazer. Aliás, se vocês estão em casa em quarentena, vocês já limparam o tapete da casa, já lavaram o tapete da casa, já lavaram as cortinas, quem mora sozinho, ou quem pode fazer isso para os pais, já deixaram a casa limpa. Isso é um momento que você pode limpar o tapete, trocar capa de sofá, lavar capa de sofá, lavar o carro, quem tiver carro, moto, né? Já que se vocês tiverem necessidade de fazer alguma coisa, né? Então, voltando à questão de você ser escravo na própria mente. Esses personagens, eles estiveram numa prisão por anos a fio, mas eles não estavam presos, porque eles não eram escravos dentro da própria mente. Não sei se vocês já passaram por momentos de estresse na atividade de vocês. A minha vida profissional, particularmente, sempre foi muito assim, principalmente na vida jurídica, né? E eu sempre tive várias atividades ao mesmo tempo, mais de 20 anos sem férias, sempre trabalhando em outra coisa, produzindo excedente. Eu peço para vocês assistirem um vídeo de independência financeira. Então você está num local e você já está pensando, quando eu sair daqui eu tenho que sair correndo para fazer B, e aí eu tenho que pegar o local C aberto para entregar um documento e depois ir no lugar D e depois ir no lugar E. Eu tenho feito daqui do exterior alguns trabalhos aí no Brasil jurídicos pro bono, né? Ou seja, de graça, para ajudar. Então tudo que é assinado, tudo que é protocolizado e tal, eu consigo fazer daqui, só que não adianta
No Brasil as coisas só funcionam na camaradagem, né? Você chegar, falar com as pessoas, ser gentil. Se você for objetivo, a pessoa te chama de grosso. É mais ou menos isso que acontece. Aqui na Europa não é assim. Você tem que ser objetivo mesmo, porque é assim que se comporta. As pessoas são mais sérias, são mais fechadas. Você demora a ter um relacionamento interpessoal, se você quiser. E acaba formando aqueles grupinhos, né? Grupinho de brasileiro, grupinho de colombiano. E o europeu é mais isolado. No Reino Unido também eu vejo muito... Eu morei no Reino Unido. Eu vejo muito a questão dos indianos e dos árabes, né? Assim, porque nós somos seres sociais. Então, o único local que a gente não pode ficar preso é dentro da mente da gente, da própria mente. Quando vocês não tiverem nada para fazer, estiverem inconformados que não tem nada para fazer, olhe para cada canto da casa, veja se não tem nada para limpar. Se não tiver nada realmente para fazer, pega um papel e caneta, faça a biografia da sua vida. Ainda que mentalmente, aliás, todo mundo já fez a biografia da própria vida mentalmente. Por quê? Vai me dizer que vocês nunca pensaram sobre determinado momento que vocês tiveram na vida, um momento bom, um momento ruim, um momento de tristeza, um momento de alegria. Vocês escreveram uma biografia não cronológica, mas o fato de vocês pensarem na vida de vocês, né, um acontecimento passado, ou até mesmo um desejo futuro, vocês estão escrevendo uma biografia, né? E vocês podem colocar isso no papel. E quem sabe, as histórias da vida da gente, elas são interessantes para terceiros, porque, primeiro, que ninguém tem coragem de falar realmente tudo o que sentiu. Nós temos tabus, né? Tudo o que pensou. É difícil alguém chegar e falar, eu tive inveja. Inveja é um sentimento natural do ser humano. É uma programação genética para que você consiga sobreviver. Olha, você tem que ter aquele determinada lança ali do tacape que o outro líder da tribo ali fez, da outra tribo, para que ele sobreviveu aos ataques dos animais selvagens aí e conseguiu proteger a prole. Então, eu preciso de um tacape igual daquele ali para proteger aqui meus filhotes, a minha fêmea. Veja que eu estou comparando lá na época primitiva, né? Então, nós não podemos ser prisioneiros da nossa própria mente, né? E isso Augusto Cury desenvolve com maestria, né? Então, quem sou eu para desenvolver um raciocínio desse? Vamos supor que você esteja desenvolvendo a solitude ou esteja num alto grau de solitude, seja voluntária ou involuntária, porque pode ser involuntária também, você sempre foi renegado socialmente, sempre foi uma pessoa, digamos, feia, gorda, e ninguém nunca lhe viu atrativamente, por isso lhe tiveram repulsa. Olha, vamos ver para o lado bom. Isso foi positivo, porque te obrigou a ser daquela forma e é o que você quer desenvolver hoje. Então, toda ação tem uma reação. Todo lado tem algo positivo e algo negativo, né? O negativo vai testando a capacidade da gente de se readaptar, né? Estou perdendo um pouco da linha de raciocínio. Você tem vários audiobooks aí. Eu não gosto de negócio de coach, essas coisas. Eu acho que, primeiro, que para a pessoa, para ser coach, ele tem que ser completamente bem resolvida no assunto que ela está ministrando, né? No assunto que ela está ajudando. Mas tem aquele famosão, acho que é Tony Robbins, vocês me corrigem aí, por favor. Já ouvi alguns audiobooks dele e tal. E assim, qualquer livro que você leia, por mais ou ouça, né? Eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir. Já que tem pessoas dispostas ali pra gente, né? Você coloca lá o audiobook, está almoçando, né? Está dormindo, pegando sono. Quem gosta de ouvir música pode ouvir um audiobook também, por que não? Aliás, o momento de solitude, você pode aprender a tocar um instrumento musical, você pode cantar, você pode escrever uma música, né?
vou desviar, tenho que voltar no Tony Robbins. Eu penso que todo mundo tem uma habilidade, né? Tem seres humanos que emocionalmente são super inteligentes e para o raciocínio lógico são desprovidos, né? Tem outros que têm uma inteligência, uma habilidade, né? Uma inteligência que é desenvolvida numa habilidade para jogar futebol, outro basquete, mas não sabe fazer o que fazer com o dinheiro, né? Aí no futuro se torna pobre. E é interessante que na solitude nós pensamos qual a habilidade que a gente tem. O que você sabe fazer? A habilidade pode ser algo extraordinário ou apenas algo que você saiba fazer bem melhor do que você entende que é a média da sociedade, né? Isso é uma habilidade. A habilidade vai ser bem importante quando eu falar sobre sair do Brasil, né? Solitude também. Por isso que eu estou falando sobre a solitude, porque depois eu penso em falar em sair do Brasil, né? Eu acho que a solitude, eu falei, fazer um dueto assim e tal. Sei que não é exatamente um dueto, mas enfim. Vocês podem corrigir à vontade aí o que eu falo. Mas enfim, voltando aqui no Tony Robbins. Vocês já ganharam uma bicicleta de presente? Assim, quando eram crianças, vocês tiveram essa sorte? E se vocês são muito pobres ou foram muito pobres, ganharam um carrinho lá, o mais pobre que você seja, você conseguiu ganhar um carrinho usado, alguma coisa, ou até um brinquedo que vocês improvisaram. Vocês lembram? Vocês conseguem lembrar a felicidade que vocês sentiram naquele momento que vocês ganharam aquele presente? Ou, se vocês são pais, a felicidade que vocês sentiram quando vocês viram, eu tenho que rir um pouco, o suposto filho de vocês, né, nascendo, a alegria que vocês sentiram, o amor que vocês sentiram. Então, assim, na vida da gente nós passamos por momentos bons e momentos ruins, e esses momentos nos trouxeram sensações. Você pensa positivo, pensa negativo. Não adianta você pensar positivo e você não ter aquele sentimento de positividade, né? Esse sentimento que vocês tiveram no passado, do primeiro carrinho que vocês ganharam, da primeira pipa que vocês soltaram, de jogar bule, não sei se no tempo de você jogar bule na areia, fazia 3 buraquinhos com bola de gude, e você tinha que, não lembro exatamente como é que era o jogo, mas enfim, vocês tinham lá os amiguinhos naquela inocência, né? Não tinha a sexualidade desenvolvida, você estava até com as coleguinhas lá, às vezes brincava até de salada mista, né? Dava aqueles beijinhos na boca, mas estava só iniciando ali o conhecimento da sexualidade, mas nem pensava em sexo, essas coisas. Vocês conseguem trazer, porque isso tudo está, deixa eu ver o tempo aqui, 23 minutos, me bati com o joelho de novo aqui. Vocês conseguem, isso tudo está dentro da memória da gente, está dentro da mente da gente. Vocês conseguem resgatar isso? Isso é possível, isso está dentro da mente da gente. Então, se você pensa positivo e resgata esses sentimentos, você tem 24 horas no dia, embora eu já tenha dito que o tempo é relativo. Inclusive, falando sobre o tempo é relativo, ontem estava passando aqui a programação, né? As TVs estão sendo generosas, as TVs abertas, eu não tenho TV fechada, eu sou minimalista. E, aliás, a TV, para mim, o YouTube é muito melhor que a TV. Mas está passando uma série sobre Einstein, né? A questão do tempo. Tudo que eu falei no podcast anterior está passando na TV aqui de fora. Mas tem no YouTube, né? Além do Cosmo, eu indico. Tem em inglês e tem em português. Eu indico aí, é uma trilogia sensacional. Sensacional. Mas tem um vídeo inteiro de 3 horas. Mas, enfim, já saiu um pouco do raciocínio, né? Falando que o tempo não existe. Mas se vocês conseguem pegar esse tempo que vocês têm disponível e conseguem resgatar essas sensações que vocês tiveram no passado de alegria,
de prazer, de contemplação plena. Traduz isso, traz isso para o momento atual. E aí você está ali naquele teu corre, né? Aquela sobrevivência, na sua barraquinha de camelô, consertando relógio, vendendo produto chinês, vendendo empada no ônibus, na praia, naqueles momentos, ou tá limpando um banheiro numa empresa, sendo maltratado. Ali você pode estar sendo maltratado no sentido de ser discriminado, ou até mesmo grosseria, eu já cansei de ver isso. A pessoa tratar super bem o igual ou superior e tratar mal. Eu particularmente, eu sempre conversei e abraçava, né, assim, o pessoal que trabalhava na limpeza, né? Não sei se vale a pena contar. Certa vez eu fui chamado a atenção porque eu obriguei uma menina a me chamar de doutor. Mas eu bati na mesa, eu tive uma reação, como é que é? Eu nunca fiz isso, isso é uma pura mentira. Eu fui vítima de uma falsa acusação, né, de uma mulher, que na verdade, só porque eu chamei a atenção dela, porque ela me trouxe um trabalho, e onde era para estar R$300, ela colocou meio milhão de reais. Aí ela pediu para eu olhar, eu perguntei, mas qual o seu trabalho? O seu trabalho não é esse? Por que você quer que eu reveja o seu trabalho? Eu não sou pago para rever o seu trabalho. O seu trabalho você tem que fazer, você só completa os quadros, não é? E por que eu preciso verificar que você completa os quadros? Isso não é a minha função, você não é paga para isso? E a mulher se sentiu ofendida e esperou uma oportunidade para fazer uma reclamação minha, né? E a chefe era mulher, e aí a gente já sabe qual é o resultado, né? Essa chefe mulher me mandou um e-mail, né, me criticando, né, um determinado fato que ocorreu, uma outra visão que eu tinha de produção, e ela perguntou para mim, ô Alita, mas você não acha que... O que você acha? Você acha que a minha conduta está certa? Você acha que o que eu penso está correto? Daí eu respondi, olha, eu acho que, sim, você está um pouco sensível. E aí ela me sancionou porque eu tive um grau de preconceito com gênero. Olha isso, gente, como é que funciona? Como é que funciona a sociedade? Enfim, não vou falar da misan, fica por isso, né? Vocês já sabem o que é. Fiquei completamente angustiado naquele momento, né? E eu só pensava, como é que eu vou sair dessa angústia aqui? Como é que eu vou sair disso? Aí eu pensava, mais simples, minha independência financeira está chegando, eu só estou esperando um momento de saída, né? Que nem operação em bolsa, né? Aqueles caras que ficam lá o tempo todo em bolsa esperando o ponto de entrada, o ponto de saída. Eu, na minha vida pessoal, estava pensando no momento de saída do emprego, para não sair pedir demissão e sair com uma mão atrás, outra na frente, né? Assim, tentar tirar alguma coisa ali, de repente até ser demitido, para ter o pagamento de uma rescisão e tal. Então foi, digamos, a válvula de escape. Na verdade é isso que a gente faz, válvula de escape. Então quando vocês passarem para um momento ruim, pensem no histórico, por quê, qual foi a sua conduta, qual foi o resultado. Realmente você pode ter praticado um comportamento inadequado, talvez eu não devesse ter tratado a menina da forma que eu tratei, mas a forma que eu tratei até hoje, eu penso que eu fui objetivo com a menina. Mas a sociedade não quer que você faça isso, a sociedade quer que você faça assim, puxa, você está tão bonita, mas olha, você poderia melhorar um pouco assim o tamanho da sua saia, poderia ficar no joelho, ficar mais elegante. É assim que a gente é treinado no Brasil para sobreviver. Você não... Aqui fora não, aqui fora se a mulher aparecer com uma saia totalmente desproporcional ao ambiente público de trabalho, o chefe vai falar para ela, senhora, por gentileza, volta para casa, troca o vestiário e venha com uma saia no padrão joelho. E isso eu acho que isso é difícil acontecer aqui, porque, enfim, é uma outra criação, e se isso acontecer, o gênero oposto vai para casa e não vai se sentir ofendida. Ele não precisa elogiar a pessoa para depois criticar, né? Aquelas técnicas de feedback, eu acho ridículo aquilo. Mas enfim, eu já trabalhei isso tudo porque eu já trabalhava a minha mente para sair do Brasil, né? E eu já tinha viajado, eu sabia como é que era o comportamento aqui.
E então, se chegasse, isso aí eu tenho que falar no vídeo sair do Brasil, mas se sair do Brasil e você for muito educadinho, muito bonzinho, poderia, por gentileza, seria possível. Vai ser difícil você conseguir alguma coisa. Mas enfim, quando vocês passarem por um momento de angústia, de tristeza, vocês, eu acho que a primeira coisa é pensar em tudo que aconteceu, e daí para sair dessa angústia é resgatar um sentimento que vocês tiveram no passado de êxtase, de contemplação, de prazer, a primeira bicicleta que vocês ganharam, a primeira namoradinha que vocês tiveram, um passeio que vocês fizeram com o pai de vocês, um presente que vocês ganharam, uma viagem que vocês fizeram, uma onda que vocês surfaram. E isso é uma forma de trabalhar. Eu acho que nós nunca seremos plenamente desenvolvidos na solitude, porque mal ou bem você depende de outra pessoa para produzir um alimento para você. Por mais que você... permacultura, né, que o pessoal fala, que mora numa fazenda, produz tudo que tem. Não, mas uma hora você vai precisar de um medicamento, o que mais? Sei lá, uma manteiga, alguma coisa. Você vai precisar de um produto externo e você vai ter contato com outro ser humano, né? É da natureza da gente. Então, tanto aqueles que estão passando por momentos de sobrevivência, né, lutando pela sobrevivência, podem desenvolver a solitude, quanto, aí é a segunda parte, a pessoa que já atingiu um grau de independência financeira, né? Você já não precisa, eu peço para vocês assistirem lá, você não precisa vender o seu tempo para poder comer, morar, né? Essas pessoas que eu acho que são raras, porque, como eu disse, para a pessoa atingir a independência financeira, ela tem que ser minimalista, né, de acordo com o perfil dela, porque senão ela vai gastar sempre mais, aí ela nunca vai ter o montante necessário para nunca mais trabalhar, né? E se você não se aumenta o teu padrão, então você vai ter que aumentar as suas reservas, aí você vai morrer nessa matrix aí. Mas a pessoa que atingiu a independência financeira, porque é minimalista, fez bons investimentos, a solitude, você consegue desenvolver. Você está preparando o próprio alimento, você está cortando uma cebola, aí você olha para a cebola e você começa a refletir de onde essa cebola veio, como é que ela foi plantada, qual a história de vida da pessoa que plantou essa cebola. Você começa a viajar, sabe? Você sente prazer naquele ato que você está fazendo. Simplesmente porque você não é obrigado a cortar aquela cebola. Se você quiser, você vai na rua, vai num restaurante, paga e come. Você pode fazer isso também. Quando, por exemplo, acordou muito tarde e os alimentos ainda estão congelados, e você, vou comer na rua. Você pode, independentemente financeiramente, então você pode fazer isso. Então, eu acho que é mais fácil para você desenvolver a solitude quando você atinge esse grau. Lembrando que essa solitude é uma solitude voluntária, né? Porque se você tem independência financeira, você é uma pessoa mal ou bem, a sociedade consegue detectar, por mais que você se vista com camisa de 2 euros. Eu comprei um conjunto, né? Tipo aqueles conjuntos da Nike, uma marca não conhecida aqui, mas, cara, tem forro, o negócio é quente, o negócio é bom, é muito bom e não é de marca. Custou 10 euros. 10 euros. É o casaco e a calça, né? Pra cá é frio, né? E às vezes eu uso até com calça térmica, camisa térmica, coloca esse conjunto por cima. Então é uma roupa barata. E se você vai na rua, só pelo fato de você não ter um emblema lá de uma roupa de marca, às vezes a pessoa sabe que o cara não se veste bem.
a sociedade pode pensar dessa forma. Mas quando você tem independência financeira, pela sua forma de andar, pela sua postura, pela sua forma de pedir, de fazer um pagamento, pela sua educação, as pessoas sabem que você tem uma situação financeira boa. E elas começam a investigar. Ah, porque você tem que pagar rápido para você voltar para o trabalho, né? Porque as pessoas jogam verde sempre para saber se você trabalha, para saber do que você vive. Saindo um pouco do tema, eu me divirto um pouco com o Tinder aqui, né? E tinha algumas informações, assim, de trabalho, né, e tal. Eu vou contar só essa história. E agora eu mudei, eu falei, só amizades virtuais, eu não quero contato com ninguém. Mesmo porque eu só conheci uma mulher no Tinder, que eu saí. Vou contar logo essa primeira, saindo um pouco da história. Saí com ela, ela me contou histórias bárbaras, né, dos outros encontros que ela teve no Tinder. Transou de primeira e tal. Aí bebemos, curtimos, ela pagou a conta dela, isso foi bem legal. Puxou lá o cartão, mas também não pagou a minha não, puxou lá o cartão só sexo dela lá, só Dex, só sexo, fez o pagamento. E na hora do vamos ver, ela correu porque ela conversou comigo, falou, um cara tão bacana que... E eu falei demais, né, que pensava em sair do Brasil. Não, então vou me relacionar com um cara que vai sair do país não, para eu não me apegar. E ela na UOL, né, são essas que tem, né? Porque a gente sabe que as mulheres nota 4 jovens aí têm acesso aos homens nota 9. Então são as balzacas aí que sobram, assim, que estão mais disponíveis para o cara nota 5, nota 6, nota 7, né? O nível de exigência delas é altíssimo. E foi divertida a saída, foi divertido. Mas aí, enfim, não rolou. Aí umas 2 semanas depois, e foi ela que puxou o assunto comigo no Tinder. Aliás, sempre são elas que puxam o assunto, que eu não puxo assunto não. Eu vou dando match sem olhar, só para me distrair mesmo. É como se fosse um álbum de fotografia, assim, que eu vou colando. Distrai a mente, de repente é porque eu não estou na plenitude da solitude, então eu tenho que ver fotos de outros seres humanos. Enfim, todo ato que eu pratico eu fico refletindo também por que eu estou praticando aquele ato. E é uma forma de você desenvolver a solitude. Depois ela me chamou novamente para sair pelo WhatsApp. Aí eu questionei, né? Vamos pra boate, né? Ela, que isso, não sei o que. Aí eu... Mas peraí, você me contou várias histórias e comigo não? Então vai procurar a tua turma, né? Não foi bem isso que eu falei, eu fui grosso. Ela falou, não, então vamos. Eu falei, não, agora você pega o teu negócio, dobra e coloca no outro negócio. Aí fui grosso mesmo, estúpido, e desbloqueei. Aí essa semana eu no Tinder, né? A mulher puxou assunto comigo aqui, fala português, é brasileira. Depois de muito papo, no dia seguinte ela me pergunta alguma coisa, né? E fala, mas o que você faz da vida? Porque tipo assim, falou comigo à noite, agora eu mando um negócio para ele de dia, responde rápido, o cara não trabalha. Eu falei, eu presto serviço para... Trabalho pela internet, presto serviço para empresas no Brasil. Ela, mas tá no seu Tinder que você faz tal coisa? Você trabalha assim? Para vocês verem a questão da hipergamia, né? Aí, a partir daquele momento ali, eu falei, o que eu estou fazendo é mais do que certo, né? Assim, só passar tempo mesmo, conhecer... Porque eu acho que também me atrai a história de vida das pessoas, sabe? Eu peço para que elas me contem a história de vida delas, como é que elas chegaram aqui. E quando é estrangeira também. Tem uma japonesa que eu não conversei ainda. A japonesa mora em Londres, mas estava aqui no meu país e eu morava lá em Londres também. Eu não puxei assunto com ela. Bonita japonesa e tem uma foto com a criança, né? Então, provavelmente é uma Mike Serra Oscar Lima, né? E essa também, ontem ela me contou que tem 3 filhos, um de 21, outra de 19, outra de 15. Ainda pensei, poxa, eu prefiro a de 19 do que você, né? Pensando assim, né? Para me distrair.
Mas enfim, na prática mesmo, o final dessa história não acabou, mas eu não vou conhecê-la pessoalmente não. Mas como a cidade aqui é pequena, é bem provável que um dia a gente se esbarre, como já aconteceu com uma Mike Serra, Oscar Lima, que eu conheci uma vez. Aí quando ela falou que tinha um filho de 4 anos, eu, quer saber, não vou nem responder mais. E a mulher estava super carinhosa, assim, super receptiva. Pessoal, eu estava falando sobre solitude, acabou que eu desviei, contei algumas histórias. Talvez, como eu não tenho pauta, por que eu tenha feito isso? Para mostrar para vocês que por mais que eu ache que eu tenha um grau de solitude assim, super desenvolvido, eu não tenho, porque eu gravo com vocês, eu respondo vocês e normalmente de imediato, eu leio o comentário de todos vocês, eu falo com as mulheres no Tinder, eu ligo para o Brasil, converso com amigos, normalmente são eles que me ligam, né? No Brasil. Eu tenho contato com a questão dos meus investimentos que eu tenho que gerenciar. Então eu acho que solitude plena, quando a pessoa realmente for um Buda, né? Quando você chega no último grau lá degrau de Maslow, né, que é a espiritualidade, você pensa assim, poxa, eu não tenho mais apego material nenhum. Nenhuma atividade nesse planeta me interessa. Então, o que eu vim fazer aqui? O que me cabe? É muito simples o que cabe a gente. É ajudar o próximo. É ajudar o próximo. Então, quando vocês têm oportunidade, e vocês sempre têm oportunidade, vocês podem ajudar o próximo. Vocês soltarem um conteúdo Red Pill de leve, você de uma certa forma você está ajudando. Agora, se a pessoa não quer receber, porque ela não está no momento, deixa ela aprender, ou deixa ela lá no direito dela de sentir felicidade com aquele mundo que ela tem, que nem a comparação que eu fiz lá com um garotinho assistindo futebol, você não tem o direito de chegar para ele e falar que aquilo ali é tudo armado. Ou eu até pensei no outro exemplo. Eu lembro que meu pai me levou no Maracanã para ver o Papai Noel chegar de helicóptero, né? Aí eu tinha 5 anos de idade, que alegria. E isso eu penso hoje, aquele sentimento que eu tive, é uma forma até de trazer aquele sentimento, né, de alegria, de ver o Papai Noel, aquela emoção de ver o Papai Noel chegando, né? A satisfação de realização. É isso que vocês podem trazer para o dia a dia de vocês, um acontecimento passado de realização para superar alguma fase ruim que vocês estejam passando ou para desenvolver a solitude. Então ninguém tinha o direito de chegar para mim, aos 5 anos de idade, e falar: Papai Noel não existe, é um homem fantasiado, isso aqui. Pô, já pensou se isso acontece? Acho que nenhum de nós temos coragem de fazer isso com uma criança, né? Muito pelo contrário, a gente manda colocar a meia na janela, não sei se existe isso ainda, mas eu colocava a meia na janela. Vocês estão vendo esses momentos assim de passado, de realização, de contemplação, de inocência, que vocês podem resgatar, e aí vocês chegam a uma fase assim de serenidade, de poxa, eu estava pensando num chefe que me chamou a atenção, que me puniu, por exemplo, pode ter chegado a isso, e agora eu estou lembrando quando eu fui conhecer o Papai Noel, quando eu sentei lá no colo do Papai Noel no shopping, tirei uma foto que eu tenho até hoje num álbum aqui. Aí vem lá o Augusto Cury, né? A questão de você estar preso dentro da sua própria mente. E isso não pode acontecer. Você pode ficar numa solitária lá anos, mas se você tiver um intelecto, um grau de autoconhecimento desenvolvido, você nunca vai ficar preso. Eu fico pensando na questão de psicólogo, eu nunca fui psicólogo, não acredito em psicólogo. Eu tinha um amigo, é porque eu não tenho mais contato, ele trabalhava com primo, ele era recepcionista de um consultório de psicologia. E eu lembro que ele me explorava bastante para saber tudo que eu fazia, quais eram meus planos. Ele não contava nada da vida dele, mas por outro lado,
Por isso que eu me afastei dele. Eu falei, pô, você não conta nada sobre você. Mais tarde eu descobri, né, que ele saía para se envolver com as GPs, né, e tal. O negócio dele era esse, era uma pessoa muito esquisita, era uma pessoa estranha mesmo. Mas ele me contava cada detalhe de cada paciente que o primo tinha. Olha isso. Poxa, uma falta de ética do profissional, do psicólogo, mas vocês acham que o psicólogo, assim, não sei, ele é ser humano, ele não divide aquilo até, de repente, eticamente com outro profissional, ele não tem necessidade de contar, de ser social, de compartilhar a experiência de um paciente. Uma vez eu saí com uma psicóloga e, assim, até no momento quente, né? Ela me soltou uma dessa, porque eu conheci um cara, estava saindo com um cara, porque o cara é funcionário público e mora sozinho. Olha que pergaminho. Aí naquele momento ali, depois que esfriou, cada um foi para sua casa, eu nunca mais saí. Anos depois já encontrei no Tinder, falei alguma coisa, eu falei, teu nome é tal, teu nome é esse. Ela, como você sabe meu nome? Eu falei, porque eu já saí com você. Ela, como não lembro de você? Eu falei, pois é, são muitos, você não lembra. Fiz uma gozação e tal. Se eu quisesse, eu teria investido, mas enfim, era só passatempo mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que já está longo aqui, enrolando pra caramba. Eu sei que alguns gostam de podcast longo, outros não gostam. Outros querem ouvir e achar que, eu vou ouvir isso aqui, vai mudar a vida da gente. Não, não vai. Vocês podem ouvir o que vocês quiserem, nada vai mudar a vida de vocês. Só o que vai mudar a vida de vocês são vocês mesmos. Seja na parte mental, seja na parte material. Ok, pessoal, isso aqui foi algo que eu falei para depois a gente entrar em sair do Brasil, porque a questão da solitude vai ser bem importante para o desenvolvimento de sair do Brasil, tá bom? Grande abraço, vamos que vamos.